mesmo havendo a lei, a palavra do Senhor era rara. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque a palavra do Senhor era rara. Não havia profeta. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Não havia profeta. Fala mais sobre Não isso. havia palavra profética. Então, deixa-me te dizer algo importante nesta manhã. Onde não há palavra profética, onde não há profeta, a palavra do Senhor é rara. Aleluia. Amém. Podemos ter a Bíblia como a palavra do Senhor. Podemos ter pastores, apóstolos. Mas se não há a profecia, se não há a palavra vindo diretamente do próprio Deus, então digamos que a palavra do Senhor é rara. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você está me entendendo nesta manhã? Você está me entendendo nesta manhã? Você está me entendendo? Eu quero que entenda algo importante. Quando não há profeta no meio do povo, quando não há profeta na igreja, quando não há palavra profética, então a palavra do Senhor é rara. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Podemos ter a Bíblia, até podemos pregar dia após dia, mas se não há palavra profética, então não há a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala mais sobre Deus. Por isso que nessa época, antes de Deus levantar Samuel como profeta, a palavra do Senhor era rara. Era difícil alguém escutar que Deus está a revelar que o povo do Senhor está em pecado. Mas mesmo tendo a palavra, nos nossos dias hoje, por mais que nossas igrejas nós tenhamos pregadores, tenhamos a Bíblia, se só se prega, se só lemos, se só ouvimos dos nossos apóstolos, e Deus não fala, e não há revelação da parte de Deus, então a palavra do Senhor é rara. Aleluia. A boa notícia que eu tenho para dizer aqui é que nós somos uma igreja profética. Aleluia. Aleluia. Eu disse, nós somos a igreja profética. Nós andamos no profético. Aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Porque o nosso Madala é profeta. Aleluia. Então, Unção profética habita na nossa igreja. Eu quero ministrar diante de ti nesta manhã, debaixo do poder, debaixo da graça que no homem de Deus, o nosso Pai, habita. Aleluia. Eu quero ministrar debaixo do profético nesta manhã. Glória a Deus. Eu trago como tema guardiões da presença do Senhor. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Eu disse guardiões da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Só de falar guardiões da presença do Senhor, eu já sinto este ambiente. Glória Já a Deus. sinto esta presença dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Muitas coisas aconteceram durante a semana para você estar aqui neste lugar. Aleluia. Se você está neste lugar, é porque Deus te chamou. É porque Deus preparou este ambiente para ti. O mesmo Deus que te conhece, o mesmo Deus que sabe quais são as suas preocupações, o mesmo Deus fez revelar a sua palavra a mim, para que hoje eu venha ministrar diante de você sobre guardiões da presença do Senhor. Aleluia. O mesmo Deus que habita em mim, o mesmo Deus que habita no homem de Deus, o nosso Pai, Ele me fez conhecer isto. Ele pôs isto em meu coração, porque Ele nesta manhã quer despertar algo diferente na sua vida. Aleluia. Você está preparado nesta manhã? Você está preparado nesta manhã? Eu quero que façamos algo diferente. Hoje, eu não quero pregar, ou não estou para motivar, ou uma coisa do tipo. Eu estou para pregar uma revelação. Aleluia. Estou a pregar uma revelação. Eu quero falar de coisas que você
Você ainda não imaginou? Quero falar de coisas que a sua mente ainda não processou. Mas eu quero que estejamos juntos. Aleluia. Eu não quero estar neste lugar falando sozinho. Aleluia. Eu quero estar falando contigo. Eu quero que você entenda a mensagem de hoje. Aleluia. E o que eu te peço é que se não perceberes algo, ou se estiver perdido em algo, diga aprofunda. Aleluia. Se você dizer aprofunda, eu vou me aprofundar, vou trazer exemplos para te deixar esclarecido acerca da mesma palavra. Aleluia. Aleluia. Você trouxe a sua Bíblia aí? Você trouxe a sua Bíblia aí? Abra comigo Gênesis capítulo 2. Aleluia. Eu estou muito feliz esta manhã por estar aqui. Glória a Deus. Eu sei que Deus já começou a falar. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versos 8. Eu vou ler aqui. Diz assim: a seguir, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e nele colocou o homem que tinha criado. Aleluia. A seguir, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e lá ele pôs o homem. Aleluia. Pula comigo para capítulo 3 do Gênesis. Capítulo 3 do Gênesis, começando no verso 1, eu vou ler. A cobra, que era a mais esperta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, perguntou à mulher: é verdade que Deus disse para vocês não comerem do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu: Deus comeu do fruto das árvores do jardim, porém Deus nos disse: não come do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, senão morrerão. 4. E a cobra disse à mulher: com certeza vocês não morrerão. Deus disse isso porque Ele sabe que após comerem desse fruto, vocês serão capazes de entender coisas que agora sequer imaginam. Vocês serão como Deus, já que poderão decidir por si mesmo o que é bom e o que é mau. A mulher viu que o fruto da árvore tinha boa aparência. Ela notou que o fruto parecia ser apetitoso. Ela também gostou da ideia de que teria sabedoria quando comesse dele. Então ela apanhou o fruto e comeu dele. Depois o deu ao seu marido que está ao seu lado, e ele também comeu do fruto. Neste momento foi como se os olhos dos dois se abrissem e eles passaram a ver tudo de maneira diferente. Eles viram que estavam nus e então costuraram algumas folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Amém. 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 Assim, só me dá vontade de fechar a Bíblia e dizer: terminado, vamos para casa. Aleluia. Existem revelações dessa mesma palavra. Aleluia. Eu quero que entenda algo importante. O nome Gênesis significa começo, princípio, onde nós encontramos o começo de todas as coisas, até estarmos neste lugar. Então, quando nós abrimos Gênesis, primeiramente, nós notamos 4 princípios, 4 começos. Primeiro, nós vimos o começo do universo, o começo do mundo. Nós vimos Deus criando o mundo. Nós vimos Deus separando as coisas. E nós vimos Deus criando o homem. Aleluia. Aleluia. Vocês estão me entendendo hoje de manhã? Em seguida, nós vimos o começo do pecado.
em Gênesis 3, o que eu estava lendo. Vimos como o homem pecou, como o homem se separou ou se desviou da presença de Deus. E no mesmo Gênesis, capítulo 3, nós vimos o terceiro começo, o começo do julgamento, é quando nós vimos Deus pondo juízo na terra. É onde nós vimos Deus punindo as pessoas ou dando o que elas merecem. Aleluia. E depois nós encontramos o quarto começo, o começo do povo de Israel. Aleluia. O começo do povo, o começo da história que nós conhecemos hoje. E este começo começa com um homem chamado Abraão. Aleluia. Mas eu não estou aqui hoje para falar sobre esses começos. Eu estou aqui hoje para ministrar sobre guardiões, para falar sobre guardiões da presença do Senhor. Aleluia. Antes de eu começar a ministrar, eu devo dizer algo importante. Você é o guardião da presença de Deus. Aleluia. Quando nós se deparamos com a palavra guardião, né, nós percebemos que guardião significa protetor, alguém que está a conservar alguma coisa, alguém que está a guardar alguma coisa. Aleluia. Então nós somos conservadores de alguma coisa. E nós somos conservadores, somos guardiões da presença do Senhor. Aleluia. Eu sei que essas palavras agora não estão fazendo sentido para ti, mas daqui a alguns minutos você vai entender até onde nós queremos chegar. O primeiro verso que eu estava lendo, a Bíblia diz que o Senhor plantou um jardim. Aonde? No Éden. A leste do Éden, o Senhor plantou um jardim. Por que Deus queria que plantar um jardim, sabendo que já havia árvores? Aleluia. Por que Deus teve que pôr o homem nessa área específica, num jardim específico, em que Ele próprio, Deus, criou? Por quê? Deus, sendo Deus, Ele fez as plantas, preparou tudo, mesmo assim teve que criar um jardim. Por quê? Aleluia. Você está aqui nesta manhã? Você está aqui nesta manhã? Nós encontramos três coisas. Encontramos Éden como uma referência, como um local que até hoje existe. E nós encontramos um jardim e também nós encontramos a localização do jardim. Então, quando nós lemos este verso, podemos perceber que Éden e jardim do Éden são coisas diferentes. Aleluia. Quando nós falamos jardim do Éden, estamos a se referir de um jardim que estava no Éden. Aleluia. 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 E este Éden carrega um significado importante. Neste Éden, ou neste jardim, Deus descia e falava com o homem. Deus tinha uma comunhão profunda com o homem. Só neste jardim. Aleluia. E quando o homem é expulso do jardim, Deus não pode aparecer diante do homem como aparecia no jardim. Por quê? Por quê? Aleluia. Aleluia. Você está me entendendo? Se você não me entender, diga aprofunda. Aleluia. Aí nós começamos a voar. Quero que você entenda antes de nós começarmos a voar, antes de nós começarmos a agitar no Espírito. Eu quero que entenda. Então, o que é esse jardim? Ou o que era esse jardim que Deus criou? Eu quero que entenda que esse jardim não era um jardim, mas era um ambiente, era uma porta, era uma presença que permitia o acesso do homem a Deus. Aleluia. Amém. Jardim do Éden
exatamente um jardim, mas Deus exatamente criou um ambiente que permitisse a sua presença na terra. Aleluia! Deus criou uma presença no Éden que permitia com que o homem tivesse comunhão com Deus de uma maneira especial. Deus criou um ambiente que o homem com Deus pudesse conversar, ou que Deus pudesse aparecer sem que a terra se destruísse, ou sem que o homem precisasse de visualizar a Deus numa visão. Aleluia! Amém. O jardim do Éden não era Éden. É por esse motivo que hoje nós vimos estudiosos. Yes. Ou você pode fazer pesquisas Yes. para localizar o Éden. É difícil. Até alguns tentam localizar o jardim do Éden. É difícil porque Éden e jardim são coisas diferentes. Você nunca vai localizar o jardim do Éden, porque não era exatamente um jardim. Era uma dimensão que Deus havia criado. Era um reino que Deus havia criado na terra, que possibilitasse o mesmo homem de compreender, de estar atento, de ver, de escutar a Deus. Aleluia! Amém. Ele era semelhante a Deus, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua semelhança. O homem era poderoso. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. O homem tinha poder sobre a terra para mover os ecossistemas, para mover o sol, para mover a lua. O homem funcionava como Deus. Aleluia! Amém. Jardim não era jardim. Aleluia! Amém. Aleluia! Deus põe o homem no jardim para lavrar o jardim, para cultivar o jardim. Deus põe o homem no jardim. Deus põe o homem numa localização. E Deus põe a sua presença lá. Deus põe o homem para cuidar da presença do Senhor. Aleluia. Amém. Deus põe o homem para guardar a presença do Senhor. Aleluia. Amém. Deus põe o homem no ambiente dele para que este homem pudesse compreender. E a Bíblia diz que os homens não compreendiam que estavam nu. Mas como é possível você estar nu e não compreender que está nu? É porque não era neste ambiente que nós vivemos. Aleluia. Amém. Não era nesta perspectiva que a Bíblia se referia. Mas a Bíblia diz, no capítulo 3, a serpente era mais esperta dentre todos os animais do jardim. A serpente tinha uma conversa com a mulher, seduz a mulher come de frutos e a mulher dá ao seu marido. Quando o seu marido come, então eles conseguem ver que estavam nu. Mas por que não conseguiam ver que estavam nu? E por que a serpente engana o homem? Qual era a maldade que de fato havia? Aleluia. Isso é o que eu quero que você entenda a partir de agora. Eu estava dizendo que o jardim do Éden não é Éden, mas sim é um ambiente, é uma presença, era uma porta que permitia acesso de Deus ao mundo, e que permitia o acesso de Adão a Deus, até uma comunhão profunda. Mas quando a Bíblia no Gênesis 3 fala sobre a serpente, nos dá a perceber que não era a cobra. Aleluia. A cobra do Éden, a cobra do Gênesis 3 não era a cobra. Aleluia. Você está me entendendo? Será que isso faz sentido para ti? A cobra do Éden não era a cobra. Por quê? A Bíblia diz a cobra era mais esperta. A Bíblia não diz as cobras eram espertas, mas sim a cobra se referia a uma cobra. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia
escrita em códigos, em meio de símbolos e sinais. Por isso que essa mesma Bíblia foi escrita em língua hebraica, em língua aramaica e em língua grega. Porque na nossa língua existem algumas coisas que a nossa língua não suporta ou não é possível. Por exemplo, nós, quando nós se referimos a amor, nós só temos um tipo de amor. E esse mesmo amor, nós o diferenciamos como amor de pai para filho, de filho para pai, amor de homem para sua esposa, amor de homem para Deus. Mas para os gregos, ou para a língua grega, o mesmo amor é dividido em três. Existe amor fileu, existe amor eros, existe amor agapos. Então isso é mais uma prova de que existem coisas que na nossa língua não suportaria ou não seria possível. Por isso Deus permite, pela revelação, que Moisés escreva que a cobra era mais esperta dentre todas as cobras que Deus, ou não, dentre todos os animais que Deus havia criado. Porque essa cobra não era de fato uma cobra, mas sim era o diabo. Aleluia! Algumas pessoas pensam que o demônio entrou no animal. O demônio possuiu a cobra. Então o demônio disse a Eva o que mesmo Deus disse. Deus disse para não comer de todos os frutos dessas árvores que aqui estão. Não. A palavra para cobra usada aqui em Gênesis 3 é nahas. A palavra nahas significa brilhante. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Significa brilhante. Significa luz. E a própria Bíblia nos diz no livro de Ezequiel 28 que Satanás, o diabo, é chamado de Lúcifer. Não porque Lúcifer era seu nome, aleluia. Amém. Não porque Lúcifer é o verdadeiro nome do diabo, aleluia. Amém. Ou não que o diabo ou Satanás seja o nome dele, aleluia. Amém. Mas a Bíblia diz que este anjo era um querubim, aleluia. Amém. Era uma escala de anjos diferente. E esse nome Lúcifer significa portador da luz, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Significa luz. Então se Lúcifer significa luz, significa portador da luz, e nós encontramos no Gênesis 3 um nome Nahas que significa luz. Então estamos a se tratar exatamente do próprio diabo, aleluia. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Glórias a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Glórias a Deus. Abra o livro de Apocalipse 20. Apocalipse 20. Para nós encerrarmos o mistério da serpente. Aleluia. Amém. Apocalipse 20, verso 1. Depois de descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, isto é, a antiga serpente que é o diabo ou Satanás. Aleluia! Nós temos aqui o significado. A Bíblia está falando de Satanás quando se refere à serpente no Gênesis 3. Porque Apocalipse fala da antiga serpente. Quem era a antiga serpente? A serpente que enganou o homem e a mulher. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Então esta palavra que nós encontramos é uma figura, é um simbolismo. Aleluia! Amém. É um simbolismo. É como se fosse a mesma coisa, estivesse a comparar ou a chamar a irmã Zacarias. Zacarias, você é uma ovelha do Senhor, aleluia. Exatamente, Zacarias não é nenhuma ovelha, aleluia. Amém. Ele é um homem. Então o que significa Zacarias é uma ovelha do Senhor? Quer dizer que Zacarias é um filho de Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Por quê? Sendo este mesmo diabo, teve que imitar. A Bíblia diz que o anjo das trevas, ele pode
assumir a forma do anjo da luz. Aleluia. Amém. Ele pode imitar o anjo da luz. Aleluia. E nós encontramos na Rash, a palavra que significa luz. Nós encontramos o diabo a se manifestar em toda a sua glória. Deixa-me dizer algo importante. Se fosse um animal qualquer, se fosse uma cobra qualquer, provavelmente Eva, provavelmente Adão que ali estava, não daria atenção a um animal. Aleluia. Porque o homem é superior ao animal. Aleluia. Porque o animal não podia falar no jardim do Éden. Aleluia. Apenas o homem é que tinha a capacidade de falar. Aleluia. Então como? Por que este anjo? Por que demônio? Por que o demônio seduziu a mulher? Por que o demônio quis que o homem pegasse? Por que o demônio quis que o homem falhasse? Eu estava a dizer que o livro de Ezequiel diz que Satanás, ou Lúcifer, era um querubim. Querubim são anjos diferentes de outros anjos. Por quê? São anjos que têm 4 asas. Aleluia. Diferente do anjo normal que tem 2 asas. Porque havia uma escala de serafim, querubim e anjo. Aleluia. Serafim são anjos que contêm 6 asas. Mas querubim são anjos que têm 4 asas. E quando vocês já assistiram a novela de Moisés, vocês lá viram na arca, que naquela arca havia 2 anjos que se olhavam assim fazendo as suas asas. Aquele era um simbolismo, era a função, ou é a função que esses anjos, que esse querubim, ele desempenhava. Aleluia. Os querubins, eles guardam, ou são guardiões da presença do Senhor. Aleluia. Eles protegem a glória de Deus. Aleluia. Eles guardam Deus. Aleluia. E esses querubins, com suas asas, eles tapam o rosto do Senhor. Aleluia. Eu estou dizendo que Deus em seu trono, existem anjos que guardam, anjos específicos que protegem essa glória de Deus. E Satanás, antes dele ser banido, ele desempenhava essa função. Ele guardava Deus, guardava a presença de Deus. Aleluia. Ele ministrava diante do trono de Deus. Mas ele falhou com Deus. Ele falhou e se rebelou diante de Deus e foi banido para a terra. E quando o demônio começa a vagar, eles já percebem que no jardim havia um homem que desempenhava a mesma função que ele. Aleluia. Imagina você, tem seu marido, ele é carinhoso, ele te dá tudo, ele é atencioso. Do nada, você falha, o teu marido deixa para amor. Lá acabou. Aleluia. Aleluia. E você disse uma outra mulher para ele. Como é que você se sentiria? Aleluia. Qual seria a sua reação depois de perder tudo, de perder o privilégio, e você vê o mesmo privilégio? Alguém está tendo diante dele. Aleluia. O que você faria? Muitos ficariam chateados, até irritados. Até iriam chamar a ele, mano, essa mulher não é certa para ti, não chama que essa mulher não dá para ti. Por quê? O carinho, o mimo que a pessoa tinha deste homem. Aleluia. É exatamente o que aconteceu com Satanás. Quando o diabo perde acesso à presença de Deus, ele viu um homem que estava no jardim. E Deus descia, conversava com o homem. Ele olhou e disse: o que se passa? Os homens estavam num, mas não conseguiam entender um ao outro que estavam num. Então foi nesse momento que ele percebeu que havia algo diferente neles que os fizesse não poder enxergar que estavam num. Aleluia. Havia algo diferente que cobria, que fazia com que eles não pudessem notar que nós estamos num. E eles ao mesmo tempo guardavam Deus, guardavam a presença de Deus. Por isso Satanás olha, e ele faz um cálculo, analisa e vê, não,
Se eu falar com ele, esse não vai me dar a vida. Então, o que eu faço? Ele olha para a mulher e vê alguém inferior a ele. Aleluia. Aleluia. Ele olha dentro do jardim, olha todos os animais que estão no jardim. E ele viu que a cobra era diferente das outras espécies que lá no jardim havia. Então ele assume a forma, imita a forma da cobra e se posiciona para conversar com a mulher. Aleluia. Amém. Algumas pessoas acreditam ou pensam que Adão estava longe de Eva. Adão não estava longe de Eva. Adão estava perto. Por isso que a Bíblia diz que ele comeu e deu a Adão. Se Adão estivesse longe, então a Bíblia diria: a Eva comeu, quando Adão chegou, a Eva deu. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a Eva come e passa a Adão. Adão come, então os dois se apercebem que estavam ali. Aleluia. Mas existe algo importante antes disso. A Bíblia diz que quando Adão e Eva comem, os seus olhos se abriram. Aleluia. Os seus olhos se abriram. Mas como os olhos deles se abririam enquanto que eles pudessem ver? Então nós aqui entendemos, estamos a se referir de uma outra coisa. Aleluia. Estamos a se referir de uma outra coisa. Não é exatamente a visão como nós pensamos. Aleluia. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria o homem e a mulher para funcionar como espirituais. Aleluia. Deus faz o homem e a mulher para funcionar com olhos espirituais. Aleluia. Amém. Mas quando nós estamos aqui, nós olhamos para alguém, nós conseguimos enxergar o que está no espírito, não com esses olhos que nós temos, não com essas vistas que nós temos, mas com as vistas do espírito. Aleluia. Os olhos eram cegos. Aleluia. Adão e Eva eram cegos. Aleluia. Amém. Não podiam ver com nossos olhos assim. Não que eles não tinham vista, eles tinham vista, mas não funcionava com olhos carnais. Aleluia. Porque eles estavam revestidos da glória do Senhor. Aleluia. Havia a presença que sustentava eles. Aleluia. Eles guardavam uma glória de um Deus que é todo poderoso. Aleluia. Aleluia. E por causa dessa glória, Satanás se posiciona. Satanás engana a mulher. Quando a mulher come, vai lá no come, então seus olhos físicos se abriram. E eles conseguiam enxergar que estavam lá. Porque já não podiam funcionar mais com olhos espirituais. Aleluia. Aleluia. Havia uma dificuldade, uma limitação. Eu quero que você entenda o que aconteceu no jardim de Éden. O que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis é o que tem acontecido nos nossos dias hoje. Aleluia. Existem pessoas que acham que elas têm um problema, ou os feitiçeiros lutam, ou o demônio luta contra as suas vidas, ou porque essas pessoas são bonitas, ou porque essas pessoas são ricas, ou porque elas têm um bom marido. Não é por este motivo que o demônio luta contra as nossas vidas. Aleluia. Existe uma coisa que o demônio quer que nós temos que ele não pode ter. Aleluia. Existe um ambiente de Deus em nossas vidas. Aleluia. Este ambiente, esta presença que habita dentro de nós, é essa que atrai batalhas e lutas em nossas vidas. Aleluia. Se existem problemas em sua vida, é porque existe Deus habitando em sua vida. Aleluia. E Satanás tem ciúme. Não quer que você entenda que dentro de você existe um ambiente de Deus. Eu não quero que você entenda que dentro de você existe uma glória de Deus. Aleluia. Eu não estou a falar dentro de pastor. Não estou a falar dentro do nosso pai. Não estou a falar dentro de mim. Não estou a falar dentro de obreiros. Não estou a falar dentro de levitas. Eu estou a dizer que existe a presença de Deus em todos nós. Aleluia. E nós somos guardiões dessa mesma presença. Vocês estão me entendendo nesta manhã?
Você está me entender nessa manhã? Você está me entender nessa manhã? Profundo. Existe Deus habitando em você. Existe algo que você não entendeu que tem, que uma outra pessoa entendeu. Aleluia. A Bíblia vai dizer, quando o menino Jesus nasce, havia astrólogos, homens que estudavam estrelas. Eles conseguiam entender que algo aconteceu. Eles conseguiam entender que um rei nasceu. Não eram cristãos, não eram doutores da lei, não eram mestres da lei, não era um homem que conhecia a lei dos profetas, mas era um homem que estudava. Aleluia. Mas como esses homens entenderam que existe um rei nascendo hoje? Existe um rei em Belém hoje. Como? Aleluia. Amém. Você está me entendendo isso? Glórias. Existem coisas que estão em tua vida que você ainda não entendeu. Existem coisas que estão acontecendo na tua vida que você ainda não começou a entender. E por causa dessas coisas, demônio já sabe, espírito já sabe, feiticeiro já sabe que você tem algo que eles não têm. Aleluia! Satanás tem ciúme. Não que Satanás queria que o homem fosse expulso do jardim, não. O que Satanás queria era que o homem se afastasse da presença de Deus. Amém. Se você tem um problema hoje, é porque Satanás quer que você se afaste da presença de Deus. Aleluia. Você já ouviu a senhora disso? Aleluia. A Bíblia diz que só era um homem íntegro, mas do nada Satanás com ciúme se posiciona diante da reunião celestial. Quando Deus começa a exibir, conhece o seu Jó? Conhece o seu Jó? Eu disse sim, conheço. Só que existe um problema, né? Aquele homem, ele ora, faz tudo, é porque o Senhor terá uma bênção na sua vida. É porque você não me dá acesso à sua vida. Aleluia. Você deixa-me eu atacar ele. Tirar tudo que ele tem. Para nós vermos se ele não vai te amaldiçoar. Aleluia. Deixa-me eu tirar tudo. Para nós vermos se ele não vai te amaldiçoar. Aleluia. Por quê? A luta não é sobre bens. Aleluia. A luta não era por causa de riqueza, não. A luta não é por causa de Jó, não. Mas era a presença que Jó guardava. Aleluia. Satanás queria tirar Jó da presença de Deus. Satanás põe um problema na vida de Jó. Satanás mata filhos de Jó. Satanás tira riqueza na vida de Jó. E Satanás fere Jó. Mas mesmo assim Jó adorou ao Senhor. Aleluia. La luz aqui dobra raio sempre. Ai, meu irmão. Existe uma presença em você. Existe coisa que você ainda não percebeu. Eu vou dizer que você é grande mulher de Deus. Eu vou dizer que você é grande homem de Deus. E se você ainda não percebeu, isso que la mato, pai. Eu vou dizer que existe algo interessante em sua vida. Existe uma presença, seja ela acordada ou não, mas existe. E você não pode sair dessa presença. Aleluia. Existem coisas na sua vida que nunca vão sair. Aleluia. Independentemente do problema, tem coisas que na sua vida Deus nunca vai tirar. Aleluia. Satanás sabe que você é um guardião da presença do Senhor. Aleluia. Satanás sabe que em ti existe uma glória. Aleluia. Mas não tem como te tirar da glória do Senhor, porque é impossível. Então o que Satanás faz é fazer você acreditar que você não tem Deus. Essa aprofunda. Média profunda.
que nós não temos Deus. Se nós queremos fazer acreditar que Deus não está ouvindo a nossa oração, se nós queremos fazer acreditar que nada está acontecendo, que a dor ainda não saiu, o problema ainda está lá, que o marido ainda é o mesmo, que o filho ainda é o mesmo, mas insista a presença de Deus na você. Existe um ambiente de Deus em nossas vidas. Existe um ambiente de Deus em nossas vidas. Existe um ambiente, existe uma presença em nossas vidas. Vamos falar contigo. 2 Coríntios 4. Abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios 4. Já começamos a falar, só você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Segundas Coríntios 4, verso 6 diz assim: porém, nós que temos este tesouro de Deus, não somos mais do que vasos de barro que guardam, para mostrar que o poder supremo pertence a Ele e não a nós. Aleluia! Nós temos um tesouro em vasos de barro. Quem são vasos de barro? Somos nós, porque a Bíblia diz no livro de Isaías que ele se chamará Emanuel, que significa Deus dentro do barro, que significa Deus conosco. Satanás pôde afastar Adão da presença de Deus, mas quando Jesus chega, ele já habita dentro de nós. Aleluia! Existe Jesus na tua vida. Existe algo maior em sua vida, assim como existe algo maior em minha vida. Deixa eu me dizer algo importante. Isso é o que mudou a minha vida. Esses dias, justo agora, eu estava a meditar, a me concentrar, porque eu estava preocupado em Deus demonstrar o tempo. Deus me dar a palavra para te passar aqui. Quando eu estava a orar, o Filho do Santo fala comigo. Fala sobre a presença da presença do Senhor. Porque existem pessoas que têm presença de Deus, têm Deus, mas não entendem que tem Deus. E depois, ele me disse que jejum durante esse tempo. Eu jejuei. Na tarde, segundo dia, quando eu estava a orar, Deus começou a falar comigo a respeito de um amigo. Aleluia. Deus começou a falar, dizer para aquele amigo, sim, por causa daquilo que ele fez, por causa da consideração que ele tem para contigo, eu vou abençoar a sua vida. Aleluia. Vou abençoar a área financeira dele. Aleluia. Eu vou abençoar para os problemas que ele tem. Suma. Aleluia. Eu comecei a perguntar, mas Deus, eu não sou nada, eu sou criança, eu sou pequeno. Mas como o Senhor tem que fazer algo só por minha causa? O que eu sou? Ele me fez entender que existe uma presença, existe um Deus grande na sua vida. Por isso eu sou a igreja ministério sobre guardiões. Apóstolo Paulo diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós guardamos essa presença em nosso corpo, porque o Espírito do Senhor, ele habita em nós. Porque o maior não é o nosso corpo, não é a nossa carne, mas o maior é aquele que habita dentro de nós. Porque o poder que nós manifestamos não é o nosso poder, mas é o poder que nos habita. Amém. Aprofunda o nome de Deus. Dificuldades, impedimento, eles vêm, porque em si existe algo. Se as pessoas que falam mal, que odeiam, sem que você faça nada contra, é porque em ti existe algo. Aleluia. Existe uma presença do Senhor. Existe uma presença do Senhor. Aleluia. Existe uma presença em você. Eu não sei o que Deus ainda não começou a operar na sua vida, da maneira que você quer que Ele opere na sua vida. Mas não quer dizer que quando você ora, nada que acontece. Aleluia. Não quer dizer que Deus não presta atenção para a sua oração. Aleluia. Você quer dizer
chorar, você pode jejuar. Se algo ainda não aconteceu, significa que você não é nada. Ou que Deus é só para pastores, ou Deus é só para obreiros, ou Deus é para outros. Deus habita na sua vida. E quando você entender isso hoje, você vai perceber que a presença de si habita, independentemente de onde você esteja. Você pode ver as coisas acontecer. Aleluia. Desde o dia que eu percebi que eu tenho Deus, desde o dia que eu entendi que existe um Deus na minha vida, pessoas ficam acordadas, aleluia. Pessoas são libertas, aleluia. Porque eu entendo que em mim existe uma presença. Eu estou a guardar uma presença de Deus, aleluia. A Bíblia diz no livro de Salmos que os anjos do Senhor se acampam ao redor do escritório. Por que que um anjo de Deus ficaria do seu lado, se acamparia do seu lado, os anjos do Senhor? Se disser nada. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que anjos ministram para Deus. Por que que o anjo ministra para ti? É porque ele vê um Deus na tua vida. Aleluia. Anjo não ministra para qualquer um. Anjo não fala com qualquer um. Anjo não age quando qualquer um ora. Mas se age, é porque ele vê um Deus na tua vida. Se hoje te protege, é porque existe um Deus na tua vida. Existe uma presença na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Você não ministra para anjo. Anjo ministra para você. Aleluia. Aleluia. Por que que o guarda-costa do presidente nunca vai te escutar? É porque você não é filho do presidente, aleluia. Quando você é filho do presidente, o guarda-costa do presidente protege, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Temos um Deus em nossas vidas. Por isso que os filhos de Deus, ou os anjos de Deus, eles estão conosco. Eles caminham conosco. Eles dormem conosco. Eles operam conosco. Eles pregam conosco. Eles ensinam conosco. E manifestam a glória de Deus. Existe uma presença em você. Existe um poder em você. Aleluia. Existe um poder em você. Existe um anjo bom. E esse anjo está para servir a você. Agora imagina como se você não fosse importante. Por que esse anjo tem que servir você se você não é importante? Por que Deus deve mandar anjo para proteger a você? O que será que esses anjos vão a guarnecer quando eles acampam ao seu redor, quando eles ficam ao teu lado? O que eles estão a proteger? A presença de Deus, aleluia. Eles estão a proteger o Deus que está dentro de você, aleluia. Aleluia. Você não pode sair da presença do Senhor. Mas o diabo quer fazer lugar que você não está na presença do Senhor. Por isso alguns pastores, quando oram, dizem, Pai, eu entro na sua presença. Não entra na presença de Deus. Você já está na presença de Deus. A partir de hoje, deixa de orar. Pai, eu entro na sua presença, eu estou entrando na tua presença. Não. Você já está em Deus, não diga pau. Eu sei que a tua presença aqui comigo. Eu declaro em nome de Jesus. Problema Jesus. Para! Em nome de Jesus. Problema para. Aleluia. 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 Antes meu pai liga para mim, diz filho, liga para sua mãe, ela está incomodada. Ele veio naquela noite. Não, o que se passa? Ela nem para falar estava difícil para ela. Aleluia. Porque estava meio com dor de dente, encheu mesmo, nem para falar, nem para comer, estava difícil. Eu não me desloquei para a casa dos meus pais. Eu de lá, quando eu cheguei, ajoelhei, me orei. Pai, em nome de Jesus, eu sei que em mim, na minha vida, existe um anjo do Senhor. Este anjo que está comigo agora, este anjo que me serve agora, vá lá, haja tua em nome de Jesus. Segundo dia, minha mãe já estava falando, aleluia. A
dor passou, você ficou inchaço, aleluia. Eu verifiquei isso no Deus, eu sei que existe um poder em minha vida, aleluia. É quando você não perceber, é quando você não acordar a presença de Deus na sua vida, você nunca terá a chance de provar, de experimentar e provar essa glória que nós provamos. Aleluia. Aleluia. Você precisa hoje, neste domingo, acordar, despertar essa presença em sua vida, para que Deus venha operar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Se não entender, diga glória a Deus. No começo eu falei de Samuel. Samuel não tinha 20 anos quando Deus começou a falar com ele. Ainda era criança. Mas a presença de Deus estava onde? Estava com ele. Aleluia. Aleluia. Ele cresceu com a glória do Senhor. Existem pessoas que até hoje se limitam. Algumas amam essa mulher. Eu não tenho poder para orar e Deus me dar a vida do meu marido. Eu não tenho poder para até falar meus filhos escutar. Deixa eu te dizer algo importante. Existe um poder em você. Aleluia. Aleluia. Se não houvesse poder em você como mulher, Deus não iria tirar você do homem. Aleluia. Eva estava em Adão. Aleluia. Adão e Eva era uma pessoa. Aleluia. E Deus tirou a Eva de Adão. Aleluia. Quer dizer, o que eu faço, você também faz. Aleluia. Quer dizer, o que teu marido faz, você pode também fazer. Aleluia. Porque essa mesma autoridade reside dentro de nós. E Deus deu um papel importante dentro das mulheres. Você é uma intercessora da sua casa. Aleluia. Aleluia. Existem grandes chances de um homem mudar por causa da sua esposa do que esposa por causa do homem. Aleluia. Porque você é uma intercessora de Deus. É muito fácil uma mulher murmurar. Para um homem as coisas não dão certo, mas para a mulher não dá certo. Porque existe algo específico que Deus pôs na mulher, que Deus não pôs no homem. Aleluia. Mas existe algo semelhante que o homem e a mulher tem. É a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas oram na tua família. Eu não sei quantas pessoas entendem o que você entende na sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. A partir de hoje, nesse domingo, você vai carregar a presença de Deus para a sua casa. Aleluia. Você vai carregar a presença de Deus para o seu trabalho. Aleluia. Você vai carregar a presença do Senhor para qualquer lugar que você vai. Aleluia. Porque a presença de Deus já está em ti. Porque você aguarda. Aleluia. Amém. Mas essa glória que nós guardamos, ela precisa de ser sustentada. Essa glória que nós temos precisa de ser cultivada. Por isso Deus disse a Adão e Eva: Adão, cultiva o jardim. Por quê? Porque essa presença precisa crescer. Aleluia. Essa presença precisa produzir algo na sua vida. Aleluia. Quando você ora, você está cultivar essa presença. Quando você jejua, você está cultivar essa presença. Porque ela está dentro de você. Aleluia. 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 Desafio, reconheça que existe um Deus na sua vida. Vizinhos, reconheça que existe um Deus na sua vida. Por mais que as pessoas não digam claramente, mas elas sabem, eles sabem que na sua vida existe uma presença que você guarda Deus. Aleluia. A partir de hoje, viva como uma pessoa, ou como se fosse Deus vivendo. Aleluia. Viva como se fosse Deus vivendo a sua vida. Aleluia. Não, tu não como se fosse você, mas viva como se fosse o próprio Deus andando em sua vida. Aleluia. 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 Porque existe uma presença na sua vida.
Se nós jejuamos, é porque existe uma presença que nos diz para jejuar. Aleluia. Se nós oramos, existe uma presença que nos diz para nós orarmos. Aleluia. Se nós pregamos, existe uma presença que nos diz para nós orarmos. Aleluia. Porque essa presença é Jesus. Essa presença vem dele. Existe anjo conosco. Existe anjo nos guardando. Existe um Deus operando dia após dia nas nossas vidas. Aleluia. O homem tem que ter a presença de Deus. Sai da presença do Senhor. Jesus mora e traz a presença em nós. O homem já não precisa mais estar num ambiente específico. O homem não precisa estar na igreja para sentir Deus. O homem não precisa estar em comunhão para sentir Deus. Mesmo na sua casa, mesmo na casa de banho, mesmo no trabalho, mesmo na rua, mesmo no mercado, existe a presença de Deus no trabalho. Foi por esse motivo que Jesus veio em nossas vidas. Foi por esse motivo que Jesus se entregou. Foi por esse motivo que Jesus morreu. Para que Ele pudesse habitar em nossa vida. Para que Ele pudesse viver conosco. Para que não nos deixasse só. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que Jesus expressa dele seus discípulos: eu vou e não os deixarei órfãos, mas deixarei um Consolador que habitará entre vós. Amém. Que habitará em vós. Amém. Isso é a máxima prova de que você carrega Deus. Você carrega a presença de Deus. Assim como apóstolos, em meio a tempestade, em meio a problemas no barco, Jesus dormiu e acordaram. Hoje é esse dia de você acordar Deus na tua vida, para repreender problemas que estão na tua casa. Hoje é o dia de você acordar Jesus que está na sua vida, para repreender tudo aquilo que não pertence a Ele nessa manhã. Todos nós somos que você tem. É porque existe uma presença em tua vida. Todas as batalhas que você tem, todas as lutas, todos os perigos, é porque existe uma presença em sua vida. Amém? Porque se não houvesse uma presença em sua vida, você viveria na vida como se fosse um paraíso, sem problemas, sem dificuldades. Aleluia. 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 Eu disse que você está arrogante. É dele. Eu quero que você leva um instrumento sério nesta manhã. Eu quero que você saiba guardar esta presença. Aleluia. Eu quero que você saiba cultivar esta mexida. Aleluia. Porque a produção, os frutos, dependem da sua dedicação. O poder de Deus, o ser usado com Deus, o manifestar de Deus, depende da sua dedicação. Aleluia. 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 Você nunca sai da presença do Senhor. Não há nada que te separará ou te fará você estar distante. Nem pecado. Não há nada que separará você da presença do Senhor. Deixe de se acusar. Deixe de se rebaixar. Deixe de se insultar. Deixe de dizer que você é azarento. Deixe de dizer que isso Deus não pode fazer. Somente creia. Olhe para essa presença que em sua vida há. E acredite nesse Deus que em ti habita. Eu te digo, olhe para o que Deus está para fazer na sua vida. Aleluia. Quantos estão preparados para acordar essa presença em sua vida? Aleluia. Quantos estão preparados para acordar essa presença? Um dos motivos, hoje, não o único motivo, um dos motivos hoje que faz muitas mulheres e manifestar demônios e não homens é por causa da mulher ser inferior. Aleluia. É por causa da mulher ser fácil de enganar. Aleluia. Aleluia. Alguns homens dizem que é muito fácil enganar a mulher. Basta você chegar com palavras doce e bonita. A mulher, aleluia. Por esse motivo de Satanás foi diretamente para a mulher. Aleluia. Ele sabia que a mulher daria ouvidos a ele e não o homem. Aleluia. Mas isso não é o motivo. Isso não é o motivo
de você achar que Deus não pode usar você. Aleluia. E o motivo de Deus não achar a usar muitas mulheres hoje é porque elas ainda não despertaram, ainda não acordaram no sono, ainda não se aperceberam que se Deus usa homens, é porque eles entenderam algo que nós ainda não entendemos. Aleluia. É porque eles fazem algo que nós mulheres ainda não acordamos para entender, ainda não conseguimos ver. Aleluia. E nesta manhã eu dou esta visão a ti, de perceber que você é o maior, que existe uma coisa maior em você, que existe um Deus que está pronto para operar em você. Basta você se levantar nesta manhã comigo e acordar essa presença. Aleluia. Você está preparado para acordar essa presença? Você está preparado para cultivar esse jardim? Você já começou a sentir esse ambiente nesta manhã? Então coloque-se em pé para nós orarmos.